Tiago 5,16. Vamos liberar as crianças, amém? Tiago 5,16. Vamos lá. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Aquele passo falso, aquela ofensa que você recebeu ou que você entregou a alguém, confesse o seu pecado. E ore um pelos outros para que sejam curados e restaurados. A oração sincera, persistente de um homem justo, de uma mulher justa, é capaz de realizar muito. Quando colocado em ação, a torna eficaz por Deus. É a dinâmica de um poder tremendo. É a oração de um justo. É a confissão de um justo. O Senhor está chamando nossa atenção nessa manhã de domingo para esse versículo. O Senhor colocou isso no meu coração para que a gente esteja falando sobre ele hoje. Para que venhamos ser curados. Curados, você pode dizer curado? Curado. Tanto no físico como mentalmente. Tanto no físico como mentalmente. A oração sincera, persistente de um homem, de uma mulher de Deus, de um justo, é capaz de fazer muito, porque gera poder. Quando você ora e a oração ultrapassa, não bate no teto e fica aqui, a oração de um justo tem poder. Quando você abre a tua boca, é poder de Deus derramado. Como? Quando você ora, você se livra de influências malignas, direta ou indireta, que vem sobre nós. Influências que nos atacam. Nós fechamos a porta na cara do acusador quando você abre a tua boca e ora ao Senhor, como um justo, como aquele que crê. Quando você ora, não como um fariseu, não como aquele que você ora assim, deixa eu ver, Samuel está filmando, Samuel está, aí está vindo a câmera. Está olhando para mim? Não como um fariseu, mas quando você ora, consciente, quem você verdadeiramente é. Eu sou um filho, eu sou uma filha, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, que eu preciso do Pai. Sabe quando você chega desesperado, eu preciso. Eu chego a cada domingo, na verdade eu vou ficando a semana toda, eu falo, papai, já é domingo de novo, tem misericórdia de mim. Desesperada. Porque se ele não fizer, ninguém faz. Não é na minha força. E eu nem tenho força para isso. Desesperado. Pecado escondido, querido. Pecado camuflado. Pecado escondido prospera. Pecado escondido prospera, pastor, prospera. Quando esse ainda está em segredo. O pecado camuflado, ele dissipa todo o potencial. Só acabou de falar que quando eu oro há poder de Deus. Mas quando eu tenho pecado escondido, camuflado, todo o potencial do poder da oração de um crente se vai. Pecado escondido dissipa todo o poder de uma oração. A oração tem poder, amém? Amém? A oração tem poder quando os pecados são confessados. A oração tem muito poder quando os pecados são confessados. Quando o pecado é exposto através de uma confissão interpessoal entre duas pessoas, o pecado seca e se torna impotente. Impotente é o quê? Uma resina exposta ao sol da justiça. É como se tivesse ali aquela camada grossa. Aí você chega perante o sol da justiça e aquilo vai se fazendo sobre a tua vida. Se alinhe ao sol da justiça. O Senhor já me falou isso há muito tempo. Se alinhe ao sol da justiça para que você não veja trevas. Quer dizer que se eu olhar para um lado, se eu olhar para o outro, se eu achar bonitinho aqui, se eu der uma conversinha ali, se eu desviar ali, se eu... Desalinhei ao sol da justiça. Amém. Alinhe-se ao sol da justiça e o pecado perde todo o seu poderio. Porque vem dele. A resposta vem dele. Provérbios 28, 13 diz assim: quem encobre os seus pecados não
Quem encobre os seus pecados não prosperará. Então quer dizer que eu dando muito aqui, mas está cheio de pecado lá fora, vai adiantar alguma coisa? Não. Quem encobre os seus pecados não prosperará. Mas quem confessa e abandona terá Misericórdia. 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 Pecado escondido gera doença e não permite eu e você prosperarem. Amém. Pecados escondidos geram isso. Mas pastora, que tipo de confissão o Senhor espera de nós? Que tipo de confissão nós devemos fazer? Observe o tipo de confissão que Tiago fala aqui. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é do tipo da oração, eu já falei com Deus, pequei, mas aqui pedi perdão, aqui está tudo certo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, não é do tipo que você faz com Deus, que deve ser feito também, mas é um outro tipo, é o tipo que você faz com o irmão crente, que ora com você, que entra nessa batalha com você, com quem você tem um relacionamento interpessoal. Sim, o mesmo comedor de angu igual a você, o mesmo comedor de angu igualzinho, mas que senta e ouve você, e ouve o seu pecado. Eu pequei, o mesmo comedor de angu igualzinho a você. A razão é que existem suprimentos, querido, na vida cristã. Para que eu vou fazer isso? Há um suprimento que o Senhor colocou no meio do teu corpo, no meio da igreja, e que só pode ser acessado através da prática eficaz de uma vida na igreja. Mas pastor, eu já tenho Facebook, eu posso muito bem dizer lá. Eu digo para todo mundo, é assim que funciona? Uns aos outros, dentro do corpo. Quando a confissão é feita, quando a oração é feita, curas e restauração são destruídas e estabelecidas. Aqui, no meio do corpo, é para isso que nós fomos chamados. Quais são os tipos de pecado que devem ser confessados aos irmãos, aos pastores, a diáconos, aquele intercessor? Que tipo de pecado então eu devo confessar, pastora? Os pecados que te entrelaçam. Os pecados que te entrelaçam. Esses são descritos lá no livro de Hebreus, que são chamados o pecado que tão facilmente me entrelaça. Hebreus 12:1 diz assim, Hebreus 12:1: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta. Querido, como correr? Ricardana, sem você, meu filho. Aleluia. Nós vamos entender isso hoje, porque ninguém quer ficar nessa terra. Ao novo de Deus da nossa vida. Aleluia. Pecados que nos entrelaçam. Junta bem. Pecados que nos entrelaçam. Pecados. Vai, filho! Rompe, filho! Anda, filho! Vai, tu é de Deus! Pecados que nos entrelaçam. Não permite a gente subir. Não permite a gente viver novas coisas. Não permite a gente desfrutar de novas coisas, porque você está entrelaçado aqui. Amém. Pastora, como que eu rompo isso? Confessar um aos outros. Confessando uns aos outros. Pensa. São pecados construídos em torno da concupiscência da carne, com capacidade suficiente para te manter, para manter a prática dos maus hábitos em segredo. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa. O teu Deus estava lá e viu. Espera hoje uma atitude sua. Ele viu o que falamos, o que pensamos, o modo que agimos. Preocupados com a nossa reputação. Que reputação, queridos?
Você morreu. É outra que eu tenho que te lembrar. Não tem reputação. Terá sempre alguém disposto a falar mal de você. Não se preocupa com isso, não. Não se apegue a essas coisas, não. Mas, pastora, o que vão pensar de mim, da minha reputação? Como é que eu posso falar? O que a Mara vai achar? A Mara vai dizer que eu sou. Sim, Mara, eu sou. Tem misericórdia da minha vida, ora por mim. Eu falo demais, eu penso coisas que não são para mim. Eu digo, eu me encho, eu erro. Concupiscência da carne, que é isso, pastora? Eu fui lá pesquisar o que era isso. O que é isso que me prende aqui, que não me deixa voar? Eu, chamada de filha. São sementes do mal, que têm forças e querem florescer. Estão dispostas a florescer todos os dias da nossa vida. E o que é para isso, pastora? Confessar os nossos pecados. Em determinado momento, são a nossa ganância que cresce. Em determinado momento é a inveja que pula os nossos olhos. Uma vez eu cheguei com o pastor, ele todo alegre, tadinho, que ele tinha... Foi no trabalho, né, filho? Eu vi ele chegando alegre no trabalho. Estava rompendo no trabalho. Gente, tão difícil. Subir no morro, favela. Tão difícil. Aí, pastor, a senhora se alegrou quando chegou lá o ordenado com valor maior, o diplominha dele. Não, eu tive inveja. Eu tive que pedir perdão a ele. A alegria dele era tanta porque ele sabia. E eu falei, filho, eu estou com tanta inveja de você, põe a mão na minha cabeça, porque a minha vida naquele momento parecia que estava parada e a dele andando. Põe a mão na minha cabeça, filho, porque eu estou com inveja de você. O Senhor colocou no meu coração, queridos, todos os dias de manhã. Eu digo ao meu marido, a primeira palavra que eu dou para ele, que ele está aqui de prova, né? Todos os dias, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Diga que o amo, porque um dia será a última vez. Todos os dias eu digo. Até porque no decorrer do dia a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então já está falando. Já falei de manhã, logo cedo. Eu amo a tua vida. Eu amo você. Eu refaço aliança com você no dia de hoje. Todos os dias de manhã o Senhor botou isso no meu coração, porque um dia realmente será o último dia. Eu não falei, eu falei. Eu não ouvi, eu ouvi. Ninguém deve nada a ninguém lá em casa. Eu falei, eu ouvi. Então, em nome de Jesus, pecados não confessados, nós precisamos aprender isso como igreja. Nós aprendemos a andar bonitinho, amém? Nós somos os mais bonitos. Nós aprendemos a andar cheirosinhos, amém? Ô gente bonita, que achar gente bonita na igreja, todo mundo limpo, bonito, cheiroso, bem arrumadinho. Mas confessar pecado, confessar uns aos outros, como a palavra nos manda fazer, precisa ser ensinado. A ganância, essas concupiscências da carne, aquilo que me prende aqui, a impureza, o furto, o homicídio, adultério, injúrias, vaidade, pornografia, dívida, insensatez, falar demais e assim por diante. Isso tudo vai nos aprisionando aqui. Nossa, mas eu tenho uma oração. Que oração, queridos? Que oração que eu tenho? Se eu não aprender a confessar aquilo que não pertence ao Senhor, mas está aqui dentro de mim. São pecados com força suficiente para dizimar a força da vontade de vencer. Daqui a pouco você não está com vontade mais, sabe por quê? Eu já orei tanto sobre isso, pastora. Eu já orei tanto, eu já falei tanto com Deus, falou só com Deus, e aí com o irmão que a palavra manda você dizer. Para ele te conhecer, para ele orar por você, para você romper. São pecados que escravizam o crente na terra. Mesmo que ele seja chamado para se assentar com Cristo. Olha quanto que a gente perde. Olha quanto que a gente perde. Mesmo que esse crente esteja sendo convocado a viver algo maior, nós somos convocados. Você não está aqui só para incendeia porque amanhã eu vou trabalhar. Incendeia porque amanhã eu vou tratar aquela pessoa difícil. Incendeia, põe fogo sobre os meus olhos. Que a pessoa não se sinta tão à vontade
constrangida pela tua presença, é por aquilo que você carrega. Mas quando a pessoa fica à vontade, começa a olhar para você, por que você está tão à vontade de falar besteira? Em falar bobagem, em falar contra a igreja de Cristo, em falar contra os meus irmãos. Por que você está tão à vontade assim, na minha presença? Incendeia, Senhor, a minha vida. Incendeia, Senhor. Incendeia, porque se chegar perto da gente tem que ser fogo nele. Mesmo que esse crente tenha sido convocado para viver algo maior, o pecado não confessado nos mantém na terra, em cativeiro. Se manter só na terra, não, mas em cativeiro. Por que todo mundo sente isso e eu não sinto? Pecado não confessado. Por que eu não vejo a luz ainda? Por que eu vejo todo mundo aqui e eu não sinto essa alegria? É por isso que alguns crentes hoje falam alto, gritam, mas agonizam em seus pecados camuflados. Porque aprender a falar até papagaio fala, queridos. Mas por dentro, está agonizando, está fedendo, pecados camuflados. Qual a solução, pastor? Muitos crentes me procuram. Não é só aqui não, desde o Brasil. Sabe o que é, pastor? Eu queria contar para a senhora. Você sabe por que fazem isso? Por que me procuram, eu não procuro os pastores deles? Por causa da reputação. Eu prefiro que a senhora saiba. Eu prefiro dividir com a senhora do que com o meu pastor. E eu não quero ovelha minha fazendo isso. E eu oro ao Senhor isso. Que vocês tenham livre acesso à minha vida, à minha casa. Amém. Livre acesso. Porque o que eu recebo de ovelha é dos outros. Filhos que não são meus. Aí qual é a resposta da tua pastora? Seu pastor fica por ali. Segue. Vai conversar com o teu pastor. Já conversou com o teu pastor? Não, pastora. Segue a tua vida. Conversa com o teu pastor, se abra com o teu pastor. Por que, pastora? Por que a senhora faz isso? Porque a palavra diz, uns aos outros, confessarem uns aos outros. Vai lá, conversa com ele. Para que o pastor conheça a tua ovelha. Saiba quando ela está mal por um olhar. Amém. Porque senão a gente coloca aquele sorrisão, vem no domingo, está tudo bem, tudo beleza. Mas o pastor que ora pela ovelha, que tem acesso ao coração da ovelha, dele olhar e falar, o lobo está rodeando a minha ovelha. Em nome de Jesus, Senhor, cubra com o teu sangue. E viver em segredo, orações se tornam eficazes. Viver em segredo, parece tudo, mas não surge efeito nenhum. Já viu que áreas da sua vida não andam? Eu quero que você pense nisso hoje. Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de despertamento. Por que tem áreas da minha vida que não rompem? Será que tem segredos escondidos aí? Será que tem pecados camuflados aí? Pecados esses, queridos, que cheiram mal. O mundo não, está tudo normal. Se você chegar lá fora e falar assim, sabe qual é o problema? É que eu falo demais, a pessoa diz assim, é mesmo, eu estou meio... Está tudo certo, você não está fazendo fofoca? Não é fofoca. Não, você não está vendendo seu irmão. Não é isso, é só o comentário que nós estamos fazendo. Esse é o mundo, queridos. Mas o mundo espiritual, ele sente o cheiro da podridão. E ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração. Se eu estou querendo minar alguém, se eu estou querendo vender alguém. Ele sabe, o mundo espiritual conhece pelo cheiro. E o crente, aquele que é do Senhor, não sente outro cheiro. Por isso ele para. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou fedido mesmo. Ele não sente outro cheiro. Ele não sente outro. Algumas dessas pessoas nunca se abriram com ninguém. Nunca tiveram um relacionamento com ninguém. Alguns nunca sequer aprenderam isso. Outros ficaram gravemente magoados por traições de pessoas que eles se abriram no passado e foram traídos.
a sua vida foi parar no púlpito da igreja, foi parar no ouvido de outro que não tinha nada a ver com isso. Foram traídos. Isso deixa mágoa, isso deixa a boca com gosto amargo. Depois disso é extremamente difícil se abrir novamente. A última vez que eu fiz isso, pastor, a senhora não sabe. E ele decide lutar seriamente contra a podridão, com sua vida, das suas vidas privadas, sozinhos. Na maioria dos casos, para aqueles que não são minhas ovelhas, que não são desse aprisco, mas procura você, fala com você, porque isso aqui, eu sou a pastora que recebe. Não, você está lá no mundo e as pessoas chegam até você. E você, como ovelha de Cristo, fala: você tem pastor? Não, eu não tenho pastor. Queridos, vou falar agora. A Gabi essa semana fez: pastor, eu posso te dar seu telefone? Você me ligar? Não, pastor. Ela não tem pastor, ela está precisando de alguém. Dá o meu telefone. Não precisa nem me perguntar. Não precisa nem me perguntar. Porque se eu sou pastor, o que é ser pastor? Cuidar de ovelha. Se eu não tiver tempo aquela hora, se eu estiver cuidando de alguém, eu vou ligar depois. Mas você tem pastor? Não tem. Então eu vou te dar o número da minha pastora, ela vai cuidar de você. Você tem pastor? Tem. Então procura teu pastor. Fala com ele, abre com ele, rasga com ele. Mas eu não confio no meu pastor. Está fazendo o que lá? Você não é para ser cuidado. Está fazendo o quê? Essa é a minha palavra que eu dou às pessoas aqui. Se você não confia, está fazendo o quê? Nós não somos perfeitos, bem sabemos disso, né? Não somos perfeitos, mas somos pais de Gabriel, Samuel, Emanuel, João Miguel. Decorado? Somos perfeitos? Não, mas nós somos pais. Quem cuida dos nossos filhos? Vou mandar para a Mara 4 para comer. Duvido que ela vai querer isso aí. Nem meu filho, não. Essa responsabilidade é sua. Não é não, Mara? Esse monte de cueca para lavar, sai fora. Não é assim? Não é meu? Porque gasta tempo, gasta energia, gasta vida. Você tem pastor? Vai para o teu pastor, procura ele. Dá essa palavra de Deus para a pessoa. Se aproxime de quem você está debaixo, de quem é autoridade sobre a tua vida. Se aproxime dele. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse pecado deve ser confessado uns aos outros. Uns aos outros. Infelizmente há muita angústia e desconfiança do crente no corpo de Cristo. Só que isso nos atrapalha como corpo. Entenda bem isso. O Senhor liberou isso para o corpo, para um orar pelo outro, para um cobrir o outro, para um estar. Você está sabendo? Olha, minha irmã, eu soube, mas eu não soube da boca de ninguém, não. Quem me falou foi minha irmã. Quando você ora por alguém, entenda isso que eu estou falando. Quando você ora por alguém, quando você está ali orando pela vida de uma pessoa, ai daquele que fala mal dela para você. Porque no reino do Espírito você sabe exatamente o valor que tem aquela pessoa. Estou orando para a família do Miguel chegar. Depois dele, querido, a maior alegria aqui vai ser a minha. Ele vai ficar feliz. E eu que orei. Minha oração foi ouvida quando a Ju chegou. Daniel ficou alegre, mas depois do Dani só dava eu. Por quê? Porque eu orei. Eu orei. Foi eu que orei. Mas eu tenho algo negativo da Ju para falar. Não fala para mim não. Porque quem ora por ela sou eu. Qual é o preço que você paga pela vida dela? Fala não. Fala não. Eu tenho algo para apontar aqui para a vida da Val, da Ju, da Ana Cláudia. Eu tenho algo. Fala para outro. Para aqueles que eu oro, eu sei exatamente o valor que tem. Porque é Cristo que põe. É Cristo que põe. Confesse os seus pecados uns pelos outros, um para com outros. Confesse. Eu sei que muitos já foram mutilados
Em muitos casos, derruba-se a beleza do corpo, a beleza daquilo que Cristo nos manda fazer. Muitos machucados, mas independente dele, a palavra é uma só. Pastor, então o que eu devo fazer? A palavra é uma só e ela grita: confesse os seus pecados, para que você seja livre deles. Confesse os seus pecados. Aleluia. E nós vamos terminar esse culto hoje diferente. 2 a 2. Homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher. E vamos orar um pelos outros. Um pelos outros. Você não termina o culto sozinho e vai embora. Não. Acha logo o teu par. Vai olhando do lado aí e fala: é você comigo, agarra aí. Homem com homem, mulher com mulher. Mas uma cobrindo a vida da outra. Um cobrindo a vida do outro. Vamos lá, bagunça santa. Vamos lá, ninguém sozinho, ninguém sozinho. O corpo precisa ser lembrado. O corpo precisa ser lembrado. Você não caminha sozinha. Onde tiver 2, 3, mas nunca um. Nunca um. Em nome de Jesus, começa a liberar sobre a vida da tua irmã, sobre a vida do teu irmão, uma palavra de cobertura espiritual agora. Libere uma palavra de cobertura. Senhor, em nome de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. A vida eficaz da igreja tem a ver com a unidade do Espírito. Pode ficar junto, querido. Pode permanecer junto. E não é a unidade da carne, é a unidade do Espírito. Trata-se da dependência e não da independência. Isso é unidade do Espírito. Trata-se da comunhão e não somente da associação. Não é associação, projeto vida, é comunhão, projeto vida. Em nome de Jesus. Trata-se de reunir o crente para desfrutar. É isso que você veio fazer. Desfrutar do corpo, das riquezas da graça e não do isolamento. É por isso que a definição mais prática e funcional, igreja do avivamento, onde estiver 2 ou 3, nunca seremos um. Nunca caminharemos sozinhos. Em nome de Jesus. E quando tiver um aqui, um nessa casa, você não caminhará sozinho, mas reunidos em nome de Jesus. Eu quero terminar no versículo Mateus 18, 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra, se 2 você concorda que seu irmão vai vencer, você concorda, também vos digo, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa, nós concordamos com a vitória do irmão, amém? Acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Receba Jesus sobre a tua vida. Receba Jesus sobre a tua vida. Receba Jesus sobre a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês a todo tempo. Aquele que vier tomar de você, porque muitos de vocês serão procurados. Em nome de Jesus, diga a palavra. Diga a palavra. Diga a palavra. Não olhe com um olhar de julgamento. Em nome de Jesus, meu irmão, você tem aquilo que eu não tenho. Você tem o pecado que eu não tenho. Mas eu tenho o pecado que você não tem. Então, o que a palavra diz a respeito, diga a palavra. Conduz aquele que pode orar. E o Espírito Santo de Deus, ainda essa semana, fará pessoas procurarem vocês. E vocês com a boca cheia da palavra, do amor de Deus, não com o olhar daquele acusador, mas com o amor de Deus será liberada a palavra para vocês. Em nome de Jesus, que o fogo do céu seja sobre a vida de vocês. Vão